Jéssica Rodrigues de Mello, sou estudante de agronomia do terceiro período do Instituto Federal Goiano, campus do Jataí. Vou apresentar um vídeo da matéria de microbiologia agrícola do professor Milton Lima sobre o livro Microbiota do Solo e Qualidade Ambiental do Instituto Agronômico Campinas, no capítulo 3, que fala sobre micorrizas arbusculares em plantas tropicais como café, mandioca e cana-de-açúcar, e dos autores Arnaldo Colozzi Filho e Marcos Antônio Nogueira. Micorrizas arbusculares são associações simbióticas mutualistas formadas entre fungos e gomicetos da ordem Glomalis e raízes da maioria das plantas superiores, com base na ocorrência generalizada dessa associação. Postularam que plantas não são raízes, mas sim micorrizas. Os fungos micorrízicos arbusculares, também conhecidos como FMAs, formam uma relação simbiótica com a planta, caracterizada pela penetração do micélio fúngico inter e intracelularmente às raízes, sem causar nelas modificações morfológicas. O resultado da colonização radicular pelos fungos micorrízicos arbusculares é a ampliação da interface de conexão entre planta e solo, promovida pelo micélio formado externamente às raízes, após o estabelecimento dessa simbiose. Os principais benefícios dessa relação para as plantas são a ocorrência de alterações metabólicas diversas, com reflexos positivos sobre seu desenvolvimento e estado nutricional. Plantas micorrizadas apresentam maior atividade fotossintética, maior atividade enzimática e de produção de substâncias reguladoras de crescimento. Essas alterações metabólicas conferem às plantas maior resistência aos efeitos provocados por estresse de natureza biótica, como pragas e doenças, ou abióticas, como déficits hídricos e nutricionais ou estresses térmicos. Ecologicamente, a micorrização possibilita melhor utilização e conservação dos nutrientes disponíveis no sistema solo-planta, por possibilitar às plantas melhor adaptação ao ecossistema, bem como maior capacidade de adaptação de mudas transplantadas. Do ponto de vista agronômico, o maior desenvolvimento e produtividade das plantas micorrizadas é o efeito mais importante. Plantas colonizadas por fungos micorrízicos arbusculares têm seus requerimentos nutricionais reduzidos à metade, ou em até 1/10 quando comparados àquelas não micorrizadas. Nas regiões tropicais, embora existam condições favoráveis de luz e temperatura para o desenvolvimento dessas plantas, existem áreas que apresentam sérias restrições aos cultivos comerciais, porque apresentam baixa pluviosidade e solo com elevada acidez e baixa fertilidade. Aprender a manejar fungos micorrízicos arbusculares, visando aumentar a sua eficiência simbiótica, pode ser significativo para a obtenção de cultivos produtivos, tanto em áreas de solos férteis quanto em áreas que apresentam baixa aptidão aos cultivos comerciais. As micorrizas são de ocorrência generalizada no cafeeiro, sendo observadas naturalmente, colonizando as raízes desde a fase inicial até a formação de mudas em viveiros, até em plantas adultas também no campo. A simbiose micorrízica é particularmente importante para o cafeeiro porque essas plantas, além de apresentarem elevada dependência à micorrização na fase de mudas, são plantas perenes e cultivadas em monocultivo por vários anos, invariavelmente em solos cerrados que apresentam alguma restrição ao cultivo. No Brasil, os estudos envolvendo infectividade e eficiência simbiótica de fungos micorrízicos arbusculares no cafeeiro têm sido realizados com mudas e mostram que espécies de fungos micorrízicos arbusculares eficientes geralmente são exóticas e por isso apresentam dificuldades de permanência no campo depois do transplantio, provavelmente por não se adaptarem às novas condições edafoclimáticas. Em um estudo realizado em Minas Gerais, observaram-se que plantas pré-colonizadas em viveiros com fungos micorrízicos apresentaram maior produtividade no primeiro ano após o transplantio. Entretanto, apenas um isolado de Glomus etunicatum e a combinação de isolado de Glomus carum e Gigaspora margarita resultaram em produtividade acumulada da cultura superior das plantas, que não foram pré-colonizadas após 6 anos de cultivo. Os autores atribuíram esse efeito à colonização das plantas por fungos micorrízicos nativos e também à menor exigência de fósforo por plantas mais velhas.
As relações da colonização micorrízica a campo com as características edáficas são de difícil interpretação, mas a comparação de dados de diversos experimentos de campo mostra que ela está mais relacionada às diferenças na composição de espécies e na quantidade de fungos micorrízicos nativos do que na característica do solo. E, portanto, o entendimento dessa relação de campo depende de estudos específicos que envolvam o conhecimento das espécies nativas, sua frequência de ocorrência e principalmente suas relações com o hospedeiro, dentro do próprio ambiente natural de cultivo e o manejo praticado na condição dessa lavoura de café. A cultura da mandioca frequentemente ocupa solos de baixa fertilidade, porém, mesmo nessas condições, obtém níveis de produtividade considerados razoáveis. Depois da cana-de-açúcar, é a cultura que mais produz calorias por área cultivada e, por isso, é considerada uma das mais eficientes em produzir carboidratos. O sistema radicular da planta de mandioca é composto por raízes grossas, pouco abundantes e com poucos pelos, o que resulta em menor superfície específica disponível para absorção de águas e nutrientes. Isso parece ser uma contradição frente à sua capacidade de adaptação a solos de baixa fertilidade. Essa característica explicita a importância das associações micorrízicas para a cultura da mandioca, pois desempenham um papel importante no seu estabelecimento e manutenção, o que é comprovado pela sua alta dependência micorrízica. As associações das raízes das plantas a fungos micorrízicos arbusculares resultam na formação da micorríza propriamente dita, a qual tem maior capacidade de exploração do solo ao seu redor, com relação à obtenção de água e nutrientes, principalmente de baixa mobilidade no solo, como o fósforo, quando comparado ao sistema radicular não colonizado. Avaliações de plantas micorrizadas nas fases iniciais de seu ciclo de desenvolvimento não expressam exatamente o que pode acontecer com a planta ao final de seu ciclo produtivo. A formação de micorriza é um processo às vezes lento, que demanda energia destinada à formação da biomassa fúngica, e nessa fase pode inclusive haver depressão do crescimento da planta hospedeira, pois os benefícios da simbiose ainda não foram alcançados. Assim, é importante avaliar as plantas numa fase em que possam ter tido tempo hábil para se beneficiar dessa simbiose entre a planta e os fungos micorrízicos arbusculares. Diferentemente do que foi apresentado sobre mandioca, trabalhos que mostram a interação entre cana-de-açúcar e fungos micorrízicos arbusculares são mais escassos. É possível que essa menor quantidade de trabalhos avaliando a micorrização da cana-de-açúcar deva-se a características intrínsecas da cultura, tais como o ciclo longo e o grande porte, o que dificulta sua avaliação em ambientes controlados, não havendo nenhum trabalho conclusivo sobre o efeito da micorrização dessa associação micorrízica sobre essa cultura. Se em condições de campo, a cultura da cana caracteriza-se por apresentar baixa dependência micorrízica, a inoculação com fungos micorrízicos arbusculares para aumentar o índice de sobrevivência durante a aclimatação e o vigor de mudas obtidas a partir da cultura de tecidos pode ser promissora. Apesar da resposta da cana aos fungos micorrízicos arbusculares em condições de campo ser pouco expressiva, existe grande potencial de emprego dessa tecnologia nas etapas de produção de mudas livres de patógenos, com aumento no índice de sobrevivência das plantas e maior vigor inicial. Esse potencial poderá ser maior ainda se considerada a interação tripartite com bactérias diazotróficas e principalmente no que se refere ao uso de fungos micorrízicos arbusculares como um veículo de auxílio à colonização dos tecidos das plantas pelas bactérias. Não, sai daqui, nunca na vida. Vai, Tchau, João. Fala.